Olá, eu sou o psicólogo Estevam Plado e vim aqui para conversar com você a respeito dos picos de ansiedade, aquele momento que a pessoa sente uma sensação iminente de perigo em taquicardia, respiração acelerada e diversos outros sintomas relacionados à ansiedade e entra em desespero. Muito importante você entender o que acontece com o seu corpo nesse momento para poder agir. A partir do momento que você entende o funcionamento da ansiedade no seu corpo, as coisas mudam, porque você vai conseguir aplicar as técnicas de forma mais facilitada. Você sabe o que está fazendo, tá? Por exemplo, uma técnica que é muito importante, que é comprovada cientificamente, é o quê? A expiração prolongada, como se você estivesse embaçando um vidro. Isso ajuda muito nesse momento, porque quando você faz isso, você está ativando o nervo vago, que ativa o sistema parasimpático, que é responsável por esse relaxar, por esse equilíbrio corporal, pela sensação de que está tudo bem. Quando a pessoa está em um pico de ansiedade ou está ansiosa, ela está com o sistema simpático ativado. E quando isso acontece, a adrenalina e noradrenalina está circulando no sangue, ativando o coração, gerando taquicardia, aumentando a respiração. E outra região também que é ativada é o eixo HPA, que é a hipófise, a pituitária e as adrenais. As adrenais são responsáveis pela produção do cortisol. Então a pessoa fica ativada, né? E aí, nesse momento, a pessoa desesperada não sabe o que fazer. E aí começa a lutar contra a ansiedade. Só que nós não podemos lutar contra a ansiedade. A ansiedade faz parte da gente. Nesse momento, ela só está desregulada. Tá tudo bem. Talvez tenha sido um alarme falso, talvez uma situação futura de perigo mesmo possa estar ocorrendo, mas você tem que realmente entrar no processo de regulação, de acalmar, de tranquilidade, para que os seus lobos pré-frontais funcionem perfeitamente para resolver aquilo que vai acontecer. Tá? E muitas vezes é um exagero mesmo, porque as amígdalas cerebrais ficam hiperativadas, mandando sinal para essas regiões que eu falei antes de que o perigo é muito grande. E dessa forma a pessoa não sabe como lidar com a situação, porque o corpo está totalmente ativado, ela pensa em parar com tudo aquilo, mas ela não consegue parar, porque os nossos lobos pré-frontais, principalmente os dorsolaterais, não funcionam bem. Nesse momento, toda a ação está no corpo. Então nós precisamos relaxar o corpo, tranquilizar o corpo. Fazer o quê? Ativar o sistema parasimpático, como eu falei, em relação à respiração. Quando você ativa o sistema parasimpático, você também está ativando os lobos pré-frontais mediais. O que acontece nesse momento? Você está usando uma capacidade fantástica que todos nós temos, que é a metaconsciência. A metaconsciência é aquilo que se consegue com a prática da meditação, com a prática do mindfulness. A hipnose ajuda muito também, porque a metaconsciência é a capacidade que nós temos de observar a nossa consciência. Portanto, observar o que está acontecendo conosco no momento presente. Quando você observa o que está acontecendo, você tranquiliza. Caso você não foque em pensamentos que são desesperadores, que são relacionados a essa ameaça iminente. Então, a metaconsciência vai te auxiliar no dia a dia exatamente para você ter consciência do que está acontecendo com você, desde o momento que você acorda até o momento de dormir. E também no momento que acontecer algo do tipo. Porque quando você
Ativou o sistema parasimpático, você acalmou o seu corpo, você relaxou, você fica menos ativado. Dessa forma, você consegue utilizar os seus lobos pré-frontais de uma forma assertiva. Por exemplo, utilizando a metaconsciência, observando o que está acontecendo no seu corpo e tomando as decisões mais coerentes para o momento. Dessa forma, entendendo o que acontece no seu corpo, acontece no seu cérebro, facilita. Então, práticas como caminhar é uma prática aeróbica que é muito boa, porque ela é lenta. Se você faz atividades aeróbicas rápidas, você ativa mais ainda o corpo. Então é importante, o ideal é fazer atividade lenta. No momento que caminhar, você não vai pôr fone, não vai ficar pensando naquilo que te levou a ativar o seu corpo, mas sim contemplando a paisagem, sentindo o seu caminhar, sentindo o pisar dos seus pés no chão e assim por diante. Então existem práticas que facilitam tudo isso. A partir do momento que você conseguiu realizar uma prática corporal, está conseguindo acalmar, está entrando numa regulação emocional, você vai nomear aquilo que está acontecendo, tá? Porque quando você nomeia, você também está ativando os lobos pré-frontais mediais. Dessa forma, você passa a acalmar porque ocorre uma regulação emocional. Os seus lobos pré-frontais entram em contato com as suas amígdalas cerebrais. Dessa forma, você está utilizando a inteligência emocional. E aí, nesse momento, você sim começa a retomar para o controle, para o equilíbrio, para a paz, para a tranquilidade. Ok? Bom, essas são algumas das formas que podem facilitar o processo de saída desses picos de ansiedade. Claro que práticas diárias como a meditação, mindfulness, a própria hipnose, a auto-hipnose são muito importantes. Quem gosta também de yoga ou outras práticas, né, que vão levar para um relaxamento, a prática de atividade física no dia a dia facilita, você está preenchendo o seu corpo de endorfinas. Ou seja, são diversas práticas, inclusive a alimentação e assim por diante, que vai ajudar na regulação da ansiedade. Mas nós vamos conversando, com o tempo eu vou falando sobre essas outras práticas e outras também. Mas é muito importante saber também que as ativações que nós temos em função da ansiedade, normalmente elas têm uma raiz lá atrás. Por isso a psicoterapia é de extrema importância. Na psicoterapia, você vai, em conjunto com o terapeuta, com o psicólogo ou psicóloga, você vai conseguir identificar os gatilhos, vai identificar questões que estão gravadinhas, sabe? Que estão inconscientes, que estão nas suas memórias, que nós chamamos de memórias implícitas. E dessa forma, você vai conseguindo ressignificar todas essas questões. Por isso que também a hipnose clínica ou a hipnoterapia também é de fundamental importância. Então, eu te convido para realizar a psicoterapia. Eu sou psicólogo, realizo psicoterapia online, também realizo a hipnose clínica online e realizo imersões na natureza, porque hoje nós temos diversas comprovações que o contato com a natureza leva a uma regulação do estresse, da ansiedade, das emoções, ou seja, é muito benéfico para a saúde de forma integral. Bom, entre em contato, fique à vontade, caso tenha alguma dúvida, caso queira até complementar esse vídeo, porque fica difícil falar tudo, sabe? Porque são diversas questões. Fique à vontade para comentar e vai ser uma grande honra te atender em algum momento ou ver você em uma das imersões
em Ilhabela. Eu realizo as imersões em Ilhabela e vai ser muito bom te ver, tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço.